Salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte, querido. Nem santuário, nem sol, nem lua, só a glória de Deus. Vem comigo até o final, sabia não? Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever, querido. Tem gente que acaba se esquecendo, começa a assistir o vídeo e não se inscreve. Então clica aí, é bem rápido, não vai tomar o seu tempo, nem ocupar momentos aí do seu dia, nem atrapalhar o vídeo, nem interromper o vídeo. Você vai clicar aí no botão de se inscrever, aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é disciplinado para estudar a palavra de Deus. A gente vive uma vida de tanta correria que é difícil a gente conseguir parar, né? E o sininho é bom que serve com esse alerta, serve esse lembrete de que a gente precisa preparar e estudar a palavra de Deus. Conto contigo também, querido, peço a sua gentileza para curtir, comentar e compartilhar. Curtindo e comentando o próprio YouTube leva esse vídeo para mais pessoas, e compartilhando você faz esse vídeo chegar a pessoas onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. E assim a gente faz com que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, né? Tá abençoando vidas. A gente tem se dedicado aqui diariamente com muito amor, muito carinho, mas muito esforço também. Separar tempo é difícil, é complicado, não só para gravar, como produzir, postar, enfim, é um tempo grande que a gente se dedica com o objetivo de abençoar vidas. Então nos ajude a aumentar o alcance e aumentar o número de pessoas sendo abençoadas por esse vídeo. Vamos junto nessa? Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do 22 ao 26. Apocalipse 21, do 22 ao 26, diz assim: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Amém? Até aqui o 26. O 27 a gente vai falar no próximo vídeo, que tem informações preciosíssimas e importantes. Aqui do 22 ao 26 é um conglomerado que está falando sobre o mesmo assunto, sobre pontos que estão interligados. Então nós vamos destacar 4 desses pontos aqui e a gente vai falando aí então desses assuntos que estão sendo mencionados aí do 22 ao 26. Eu recomendo muito que você assista o vídeo anterior para você entender essa questão da compreensão do reino de Deus, porque aí vai ficar mais fácil para você entender esse vídeo, as coisas que a gente falar nesse, se você tiver feito antes a meditação sobre compreender os valores, sobre a diferença de valores entre os valores desse mundo e os valores de Deus, e compreender a sublimidade e a importância do valor de Deus, do valor do reino de Deus e o que é valor para Deus. Isso vai ser muito importante para você compreender esse texto aqui, esse vídeo aqui, dessa parte aqui. Tá legal? Então vamos lá, primeiro ponto que já chama a nossa atenção é que a gente falou nos vídeos anteriores, em outros vídeos anteriores, a questão da cidade perfeita, do planejamento perfeito, das muralhas, tudo exatamente conforme a descrição lá de Ezequiel. Nós falamos da predição de Ezequiel, né, de Ezequiel do 40 ao 46, capítulo 40 ao 46, veio tudo realmente plenamente descrito, tudo conforme as leis de Moisés, né, todas aquelas medidas, todas as proporções, né, embora a cidade santa seja uma proporção muito maior. A gente está falando aqui de uma cidade de 2.200 quilômetros, a extensão de Israel era muito menos do que isso, então a gente está falando em termos de dimensões, muito maior, mas as proporções são as mesmas do templo e do tabernáculo, né? Tanto do templo de Salomão como do segundo templo, quanto do tabernáculo que foi instituído e que era usado lá no deserto. Então o que a gente precisa entender aqui é que a diferença do tabernáculo, do templo, para esse aqui da cidade santa da Nova Jerusalém é a ausência do santuário, é a ausência do Santo dos Santos. Por quê? Para que era usado o santuário? Para que havia o Santo dos Santos? Para oferta por pecados, para falar com Deus. Um santuário, um templo, existe para que você consiga sair, se desprender das tuas coisas e se ligar nas coisas do Deus daquele templo. Então um templo ele existe para você conseguir separar o que é a tua vida secular do que é a tua vida de adoração. Um templo ele existe porque quando você tem aquela visualização do templo, você tem aquela ideia
de que agora é o momento de me dedicar, agora é o momento de me consagrar. O que a gente precisa compreender e o crente em Cristo precisa entender é que a vida do crente ele já não pode ter mais essa distinção. Por quê? Porque quando está falando aqui que no céu não haverá mais santuário, é porque no céu não tem mais essa distinção de minha vida e vida de crente, minha vida pessoal e minha vida com Deus. Primeiro porque eu não vou estar adorando a um Deus invisível, eu vou estar diante de Deus, a glória de Deus vai estar sendo manifesta e a glória de Deus vai estar estampada ali diante de nós, ela vai iluminar toda a terra, não vai haver mais noite, então eu já vou estar diante de Deus. Então as pessoas vão para o templo para adorar um Deus que ela não consegue ver, mas ela faz pedidos, ela faz desejos, ela chora, ela pede coisas, ela quer interceder por alguém. Então o templo serve para isso. Aqui no céu já não vai ter mais necessidade nenhuma disso, porque a vida vai ser uma só, vai ser uma vida de adoração, onde a gente vai fazer as coisas, mas tudo que a gente fizer vai ser diante de Deus. É por isso que o crente precisa entender que aqui em vida ele não pode mais ficar fazendo. Eu já ouvi muita gente falar, não, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha vida de crente. Esse sou eu no dia a dia e esse sou eu como crente. Esse sou eu na minha batalha dia a dia e essa é a minha vida de adoração. Então, durante tanto tempo eu sirvo a mim mesmo, eu sirvo a minha empresa, mas esse tempo aqui eu vou dedicar ao Senhor. No céu não tem disso, acabou essa distinção, é tudo uma coisa só. Eu estou em todo momento servindo a Deus. Então isso precisa começar aqui. Quando Jesus fala que é chegado o reino de Deus, significa que esse entendimento precisa começar hoje, esse entendimento precisa começar agora. Segunda coisa que chama a atenção é que já não haverão mais nem sol, nem lua. O texto está falando que não vai haver mais sol, não vai precisar mais de sol, não vai precisar mais da lua para dar claridade, porque a glória de Deus está iluminando e o Cordeiro é a lâmpada. Isso aqui também já é um cumprimento de uma profecia. Isaías, no capítulo 60, versículos 19 e 20, Isaías já fala sobre isso, já falava sobre isso. Diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Então, quando está falando do fim da lua, do fim do sol, está falando do fim da escuridão, que a glória de Deus está iluminando todo o tempo. Ali está dizendo que não haverá mais noite. Então é o fim da escuridão, é o fim do luto, é o fim do medo. Tudo que é relacionado a terror, a medo, está sempre associado à escuridão, está sempre associado à treva. Então as trevas, elas traduzem o medo, elas dizem para nós e passam uma mensagem de medo, de pavor e de terror. O que Deus está dizendo é que ali no céu não tem mais medo, não tem mais luto, não tem mais preocupação, não tem mais ansiedade, não tem mais depressão, não tem mais opressão, não tem mais nenhuma doença, não tem mais enfermidade. Então não vai ter mais essa preocupação com a escuridão, com a treva, porque as trevas não vão dominar mais nada ali. Então tudo aquilo que a gente tem ideia de que é ruim, pensa só, se você não associa ao que é escuridão, está nas trevas, está numa vida ruim, está numa vida desastrosa, está numa opressão, a pessoa está nas trevas. Filmes de terror sempre associado a momentos à noite, situações noturnas, sair à noite nas grandes cidades, é sempre um terror, é sempre o medo. Os próprios pássaros, se você observar, à noite eles procuram abrigo, porque eles têm a preocupação com a sua própria vida, na escuridão, nas trevas. Então o que Deus está dizendo é que lá no céu não vai haver mais nenhuma preocupação, nem luto, nem pranto, nem dor, nem treva, nem escuridão. Terceira coisa que a gente vai ver aqui é o versículo 24. Ninguém terá glória superior a Deus. Veja o que diz aí o versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A gente percebe que nesse novo reino, na Nova Jerusalém, podem haver governantes. Quem são esses governantes? Se são seres humanos ou angelicais? A Bíblia não deixa isso bem claro, mas vão haver reis, vão haver governantes, vão haver pessoas que governam. Porém, por não haver mais o pranto, a luta e os valores serem completamente diferentes, não vão haver mais brigas por glória, porque toda a glória será de Deus. Não vai haver aquela briga
por querer aparecer, não vai ter internet, você não vai precisar de nada disso para querer aparecer, querer sobressair, querer aparentar que tem uma coisa e não tem, querer aparentar que é uma coisa quando na realidade não é. O que é isso? A pessoa está querendo glória para si mesmo. Aqui no céu está dizendo que toda glória pertence ao Senhor. Então não vai haver mais essa briga por egos, sabe? Quantas famílias, quantos filhos estão sofrendo porque os pais estão numa briga de ego, sabe? Um não quer se dobrar, um não quer ceder, o outro não quer abrir mão, e aí sempre aquele ego, eu posso mais, você que errou, você que falhou. Então, quantas famílias estão sendo destruídas, pessoas estão perdendo a sua vida por causa do ego, por causa da valorização de si mesmo. O que está dizendo aqui nesse versículo 24 é que isso tudo vai ter acabado, a única valorização e a única coisa que será valorizada será a glória de Deus, e será o nosso Deus. Então só Deus terá glória e todos ali serão iguais. Não vai haver essa briga por querer ser superior e querer estar acima. Mas essa igualdade, ela só acontece longe do pecado e dentro da vontade de Deus. A gente vai ver isso também no próximo vídeo. A gente vai falar um pouco a respeito dessa... Por que acontece essa igualdade lá no céu e na glória. Quarta coisa que a gente vai destacar é o versículo 25 O 26 está inserido dentro desse contexto do 24, e o versículo 25 vai falar assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, por não haver noite, não vai haver mais separação. Então aqui está falando de portas abertas continuamente, portas eternamente abertas. Vamos dar uma lida novamente lá em Isaías 60. Eu recomendo a você a leitura completa do capítulo 60 de Isaías. Eu recomendo, inclusive, a leitura a partir do capítulo 56 de Isaías, que fala sobre a vocação dos gentios. Tira um momento aí para você ler direto do 56 ao 60, porque é muito importante o que está sendo dito aqui. Os versículos 11 e 12 de Isaías 60, então Isaías 60, 11 e 12, vão dizer o seguinte: olha, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Portas abertas, querido, significava e traduz para nós a falta de preocupação de ataque. Repare no versículo 12 aqui. Uma porta fechada em uma cidade que tinha seus muros e precisavam de portas, de portões altíssimos e fortes, como a muralha de Jericó, como você já deve ter visto aí em filmes sobre Troia e Grécia, né? A briga e a guerra de Troia e Grécia, e muitos filmes que falam das cidades antigas. As cidades antigas, elas precisavam ser fortificadas. As cidades antes de Jesus, no tempo antes de Cristo, elas precisavam ser fortificadas com muralhas e com portas para serem protegidas de ataque. O que está falando aqui no céu, querido, não vai haver mais ataque. No céu não vai haver mais a iminência de um ataque. No céu a gente já não vai precisar mais ter a preocupação nenhuma de ataque. No céu a gente pode ficar despreocupado. Então todo esse pavor, esse medo, se você vive no Brasil, aí nas cidades grandes do Brasil, no interior nem tanto, é muito diferente. As cidades do interior do Brasil são bem diferentes das cidades, das grandes capitais, dos grandes centros aí do Brasil. Mas se você vive nos grandes centros do Brasil, somente cidades capitais do Nordeste, você vai viver uma vida de muita preocupação. Tem muita gente já com neurose. Você fica preocupado do vidro do carro aberto, você fica preocupado em determinado horário de passar em determinados lugares que são ermos demais, lugares que são muito isolados, lugares que são muito vazios. A gente fica preocupação em passar, andar a pé. Então é sempre aquela preocupação que tem. No céu, nada disso vai acontecer. A gente não vai precisar mais ter essa preocupação, a gente não vai precisar mais ter esse medo. Por isso, esse simbolismo de portas abertas de contínuo, portas abertas continuamente. As portas não precisarão ser fechadas ali, porque não vai haver mais noite. E a noite aqui traduz para nós esse sentido de treva, de terror, de pavor, de medo e de assolação. Tá bom, gente boa? Esse é o céu que está nos esperando. Está esperando a mim, está esperando a você. E eu espero um dia, se eu não te conhecer aqui na Terra, te conhecer lá na glória. Quero te ver e saber que eu contribuí para a tua ida para lá. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.